Olá, eu sou o Marquinhos, um garotinho curioso que viveu na Grécia Antiga. Eu adorava caminhar pelas ruas de Atenas, observar os sábios falando na praça e imaginar como seria viver com sabedoria, com coragem e com paz. Cresci ouvindo que a verdadeira força não está apenas nos músculos dos guerreiros, mas no domínio da própria mente e no controle das paixões. E isso despertou em mim uma vontade enorme de aprender com os filósofos e também com a palavra de Deus. Agora eu quero caminhar com você por 31 dias neste mês de janeiro, cada dia trazendo uma reflexão estoica, uma lição prática para a vida de hoje e um versículo bíblico que ilumina o caminho. Então vamos juntos nessa jornada chamada Força Interior e Autocontrole, porque eu descobri que a maior aventura não está lá fora, mas dentro de nós mesmos. Reflexão estoica. Não adie a vida. Marco Aurélio ensinava que muitos homens vivem como se nunca fossem morrer, sempre adiando o essencial como se houvesse tempo infinito à disposição. Ele dizia que a vida é breve e que desperdiçar o presente sonhando apenas com um futuro distante é perder aquilo que realmente temos. Lembrava que não devemos viver como se fôssemos eternos, mas como se cada dia fosse uma dádiva que precisa ser aproveitada com propósito e gratidão. Sêneca advertia que não recebemos pouca vida, mas desperdiçamos grande parte dela. Ele comparava a existência a um rio que corre rápido. Se não aproveitamos a corrente, somos levados de volta. Epicteto ensinava que devemos viver cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com consciência do valor do tempo. Sócrates dizia que a maior perda não é a morte, mas viver sem reflexão. Todos eles concordavam que o maior erro do homem é adiar a vida esperando condições perfeitas que talvez nunca cheguem. Essa verdade se torna ainda mais clara em nossos dias. Vivemos em uma sociedade que corre o tempo todo, mas muitas vezes esquece de viver. Um pai que adia o tempo com os filhos porque está sempre ocupado pode descobrir tarde demais que perdeu momentos que não voltam. Um jovem que espera a hora certa para seguir seus sonhos pode envelhecer preso a uma rotina sem sentido. Uma pessoa que guarda para amanhã o perdão ou a reconciliação pode nunca ter a chance de oferecê-lo. Cada adiamento é como um ladrão silencioso que rouba um pedaço da vida que jamais será recuperado. A vida moderna está cheia de distrações que nos empurram para esse adiamento. Passamos horas em telas, presos a comparações e ilusões, sempre acreditando que a felicidade está no próximo emprego, no próximo salário, na próxima viagem, e assim deixamos escapar a beleza do agora. Esquecemos que a vida acontece hoje, não amanhã, nem depois. O tempo é o recurso mais precioso e também o mais irreversível. A Bíblia fala com clareza sobre esse tema. Em Salmos capítulo 90, versículo 12 está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14 é dito: vós não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida. Sois como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Paulo declara: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. A palavra de Deus mostra que o único tempo que realmente temos é o presente. Exemplos bíblicos também confirmam isso. Os discípulos que deixaram imediatamente suas redes para seguir Jesus mostraram que não adiaram a decisão mais importante de suas vidas. O ladrão na cruz que clamou por Cristo no último instante recebeu a promessa do paraíso porque não adiou seu arrependimento. Cada um deles nos lembra que a vida é feita de escolhas no hoje e que a postergação pode custar oportunidades eternas. Assim entendemos que adiar a vida é um engano perigoso, porque o futuro é incerto e o passado não volta. A única realidade que temos é o presente. Nele devemos amar, perdoar, aprender, agradecer e servir. Quem vive o hoje com intensidade e propósito descobre que não é a quantidade de dias que importa, mas a forma como cada dia é vivido. Não adiar a vida é honrar o dom que recebemos de Deus. É reconhecer que cada amanhecer é um convite divino para viver com mais fé, mais amor e mais gratidão. Reflexão estoica, felicidade no simples.
Marco Aurélio ensinava que a verdadeira felicidade não se encontra nas coisas grandiosas e luxuosas, mas na simplicidade do cotidiano. Ele dizia que um homem pode viver cercado de riquezas e ainda assim sentir vazio, enquanto o outro que se contenta com pouco experimenta a paz verdadeira. Para ele, a alegria nasce do coração que aprendeu a valorizar o que já tem, e não do desejo interminável de sempre querer mais. Sêneca reforçava essa ideia dizendo que a pobreza não está em ter pouco, mas em desejar muito. Para ele, o homem verdadeiramente rico é aquele que se satisfaz com pouco. Epicteto lembrava que quem não consegue se alegrar com as pequenas coisas nunca será feliz. Ainda que possua o mundo inteiro, Diógenes, o cínico, levava essa lição ao extremo, vivendo de forma tão simples que mostrava ao mundo que a liberdade e a felicidade não dependem de bens materiais, mas de uma mente desapegada. Na vida moderna, vemos como essa sabedoria continua atual. Vivemos em um tempo em que a sociedade nos convence de que precisamos do celular mais novo, do carro mais caro e da casa mais luxuosa para sermos felizes. Mas quantas pessoas conquistam tudo isso e ainda assim sentem vazio? A ansiedade e a comparação nas redes sociais mostram que quem busca felicidade apenas no acúmulo nunca encontra descanso. Em contrapartida, quantas vezes vemos pessoas simples, que vivem com pouco, mas que têm no coração uma gratidão que ilumina a vida. E nelas, percebemos que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em contentamento. Exemplos simples deixam essa verdade ainda mais clara. Uma criança pode brincar por horas com uma pedra ou um pedaço de madeira e sorrir como se tivesse o maior dos tesouros. Uma família reunida em torno de uma refeição simples pode experimentar mais alegria do que outra reunida em banquetes luxuosos. Uma pessoa que aprende a agradecer pelo nascer do sol, pelo abraço de um amigo ou por um gesto de carinho, descobre que a felicidade está no olhar e não no que se acumula. A Bíblia também ensina que a felicidade verdadeira está na simplicidade e no contentamento. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 está escrito: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. Aprendi o segredo de viver em abundância e em necessidade. E em Provérbios capítulo 15, versículo 16, é dito: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro acompanhado de inquietação. Se olharmos para Jesus, vemos que ele mesmo escolheu uma vida simples, nasceu em uma manjedoura, viveu como carpinteiro e caminhou pelos vilarejos anunciando a paz. Sua vida mostra que a grandeza não depende de posses, mas de propósito, e sua mensagem nos ensina que a felicidade está mais em dar do que em receber. Assim entendemos que a felicidade não se mede pelo tamanho da casa, pelo peso das joias ou pelo brilho dos palácios, mas pela capacidade de encontrar alegria no simples. Quem aprende a agradecer pelo que já tem, descobre que possui mais do que muitos que nunca se contentam. A felicidade verdadeira é fruto de um coração grato e de uma alma em paz, e não da multiplicação de bens. Viver o simples com gratidão é viver com abundância verdadeira. É provar que a paz de Deus enche mais do que qualquer tesouro. Reflexão estoica. Ninguém rouba sua mente. Marco Aurélio ensinava que, embora muitas coisas possam ser tiradas do homem, riquezas, honras, saúde e até mesmo a vida, existe algo que ninguém pode roubar: a mente e a maneira como escolhemos pensar. Ele dizia que os inimigos podem aprisionar o corpo, mas nunca terão poder sobre os pensamentos de quem aprendeu a governar a si mesmo. Para ele, a liberdade mais alta está no domínio da mente, que permanece invencível mesmo diante das maiores adversidades. Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, dizia que a verdadeira prisão não são as correntes externas, mas as internas, e que mesmo acorrentado no corpo, ele era livre em sua mente. Sêneca lembrava que nenhum tirano pode dominar a alma de quem decidiu viver em paz. Sócrates afirmava que ninguém pode causar dano a um homem de bem, porque a virtude da alma é intocável.
Todos eles concordavam que a mente, quando disciplinada, se torna um território inviolável, uma fortaleza interior que resiste a qualquer invasão. No mundo moderno, essa lição é essencial. Vivemos em um tempo em que as pessoas se sentem prisioneiras da opinião alheia, da comparação nas redes sociais, da pressão por status e aparência. Muitos permitem que os julgamentos externos controlem seus pensamentos e definam seu valor. Mas quem governa a própria mente aprende que pode estar no meio da multidão e ainda assim ser livre, pode receber críticas e ainda manter a paz, pode perder posições e ainda preservar a dignidade, porque a mente bem guardada é como um jardim murado, onde só entra aquilo que escolhemos plantar. Exemplos práticos confirmam isso. A história mostra prisioneiros que suportaram anos de cárcere e perseguição, mas mantiveram a mente livre e firme em seus princípios. Pessoas que perderam tudo em desastres e guerras, mas que, preservando a esperança e a fé, reconstruíram a vida com dignidade. Até mesmo no cotidiano, alguém pode ser insultado ou injustiçado, mas, se não deixar que isso entre em sua mente, mantenha a paz, porque o pensamento é um espaço sagrado que ninguém pode invadir sem permissão. A Bíblia também confirma essa verdade. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo ensina: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: "A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Aprendemos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra de Deus mostra que a mente é o campo de batalha mais importante, mas também o lugar onde a vitória é conquistada. Assim entendemos que podem tirar bens, títulos e até mesmo a saúde. Mas a mente que foi treinada na virtude e firmada em Deus permanece intocável. Ninguém pode roubar a fé, a esperança ou a coragem de quem decidiu proteger seus pensamentos. A mente é a última fortaleza do homem, e quem a guarda descobre uma liberdade que nenhum poder humano pode destruir. Reflexão estoica: o exemplo fala mais que palavras. Marco Aurélio ensinava que as palavras podem convencer por um momento, mas o exemplo convence por toda a vida. Ele lembrava que discursos grandiosos perdem valor quando não são acompanhados de atitudes coerentes. Dizia que a virtude não deve ser apenas falada, mas vivida, porque o testemunho silencioso de uma vida reta é mais poderoso do que qualquer oratória. Para ele, o exemplo é a forma mais pura de ensinar e de inspirar. Sócrates dizia que a forma mais eficaz de educar não é ensinar lições, mas viver de modo que os outros queiram imitar. Aristóteles lembrava que aprendemos a ser virtuosos observando e repetindo as ações de pessoas justas. Epicteto ensinava que um filósofo não deve se orgulhar das palavras bonitas que pronuncia, mas da maneira como aplica a filosofia no cotidiano. Sêneca afirmava que o exemplo arrasta mais do que 1000 preceitos, porque a vida fala mais alto do que a língua. Todos reforçavam que a virtude verdadeira se mostra mais nos gestos do que nos discursos. Na vida moderna, essa lição é ainda mais necessária. Vivemos em um mundo em que muitos falam sobre valores, ética e responsabilidade, mas poucos vivem o que pregam. Líderes que discursam sobre honestidade, mas praticam corrupção. Pais que pedem respeito, mas tratam os outros com grosseria. Pessoas que publicam mensagens de amor nas redes sociais, mas não praticam compaixão no dia a dia. A incoerência gera desconfiança, mas o exemplo gera transformação. Em um tempo em que todos têm voz, o testemunho silencioso de uma vida coerente continua sendo o mais convincente. Exemplos práticos confirmam essa verdade. Uma criança aprende mais com o comportamento dos pais do que com suas ordens. Um líder que vive com integridade inspira mais obediência e respeito do que aquele que apenas exige. Um amigo que pratica bondade desperta bondade nos outros sem precisar de discursos. Até mesmo um desconhecido que demonstra paciência no trânsito ou gentileza em uma fila pode ensinar mais do que longos sermões, porque o exemplo fala diretamente ao coração. A Bíblia confirma esse princípio de forma clara, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12.
Paulo orienta: seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Jesus ensina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, em Tiago, capítulo 2. Versículo 18 está escrito: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Todos esses versículos mostram que o testemunho prático da vida é mais convincente do que qualquer discurso vazio. Assim entendemos que falar é fácil, mas viver a verdade exige disciplina, coragem e consistência. As palavras podem se perder no vento, mas o exemplo permanece gravado na memória e no coração. Quem escolhe viver com integridade, amor e justiça não precisa de grandes discursos, porque sua vida já é a maior pregação, e seu exemplo se torna uma luz que orienta os que estão ao redor. Uma luz que não precisa de microfone, mas que brilha pelo simples fato de ser verdadeira. Reflexão. Estoica, aceite o destino com coragem. Marco Aurélio ensinava que o destino é inevitável e que resistir a ele com revolta apenas aumenta a dor. Ele dizia que tudo o que acontece já foi escrito nas linhas invisíveis da vida e que a sabedoria está em aceitar com coragem o que não pode ser mudado. Não como quem se entrega à fraqueza, mas como quem compreende que cada acontecimento, por mais difícil que pareça, faz parte de um propósito maior. Para ele, a serenidade nasce quando paramos de lutar contra o inevitável e aprendemos a abraçá-lo como parte da ordem natural. Epicteto ensinava que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas desejar que aconteçam como devem acontecer, e assim viveremos em paz. Sêneca lembrava que quem se rebela contra o destino se fere duas vezes pela dor em si e pela resistência inútil. Heráclito já dizia que o universo está em constante mudança e que a harmonia da vida nasce até mesmo dos contrastes. Todos apontavam que o destino não é inimigo, mas mestre que ensina a aceitar a vida como ela é. No mundo moderno, essa sabedoria é extremamente necessária. Vivemos em uma era de expectativas altas, onde muitos acreditam que a vida precisa seguir um roteiro perfeito. Quando algo sai do planejado, a revolta toma conta. Mas a verdade é que não controlamos tudo. Podemos perder um emprego, enfrentar uma doença ou ver planos importantes desmoronarem. E nessa hora, a atitude diante do destino faz toda a diferença. Alguns se afundam em desespero, outros encontram na aceitação a força para recomeçar. Exemplos simples tornam isso claro. Uma pessoa que perde o emprego pode se desesperar e gastar energia em lamentos, ou pode aceitar a situação como uma oportunidade de se reinventar. Alguém que enfrenta uma doença pode viver em amargura, ou pode usar o tempo para valorizar cada instante. Uma criança que cai aprende a levantar-se mais forte. Da mesma forma, cada queda da vida pode ser degrau para crescimento. Se for recebida com coragem, aceitar o destino não significa ser passivo, mas transformar a dor em aprendizado. A Bíblia confirma essa sabedoria de maneira profunda, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Paulo declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, vemos Jó afirmar: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não negava sua dor, mas aceitava com fé que havia um propósito maior. Quando entendemos isso, percebemos que aceitar o destino não é desistir, mas confiar. Não é entregar-se à fraqueza, mas encontrar força em Deus para caminhar apesar das circunstâncias. É acreditar que até as perdas podem se tornar sementes de algo novo, que até a dor pode gerar compaixão, que até o deserto pode preparar o coração para florescer. Assim, entendemos que não adianta resistir ao inevitável com revolta, porque isso só aumenta o sofrimento. O
caminho da sabedoria é acolher o destino com coragem e fé, crendo que mesmo os momentos mais difíceis podem trazer crescimento e esperança. Quem aceita o que não pode mudar, descobre paz interior e força para seguir em frente. E quem confia em Deus, entende que o destino não é acaso, mas parte de um plano maior de amor e propósito. Reflexão estoica. Encontre beleza no pouco. Marco Aurélio ensinava que a verdadeira riqueza não está em possuir muito, mas em aprender a enxergar beleza e valor nas coisas simples. Ele dizia que quem não consegue se alegrar com o pouco jamais será feliz com o muito, porque o desejo insaciável sempre cria novas correntes. Para ele, a serenidade nasce quando aprendemos a contemplar o essencial. O nascer do sol, o respirar, a amizade, o amor. Coisas que não têm preço, mas carregam em si a maior das riquezas. Sêneca reforçava esse ensinamento ao dizer que a vida feliz é aquela que se basta a si mesma, porque não depende de abundância externa. Epicteto lembrava que não precisamos de muito para viver bem, apenas da mente disciplinada e do coração satisfeito. Diógenes, o cínico, levava essa ideia ao extremo, vivendo com quase nada para mostrar ao mundo que a liberdade nasce quando nos desprendemos do supérfluo. Todos concordavam que a beleza da vida está na simplicidade, não na ostentação. No mundo moderno, essa lição é mais necessária do que nunca. Vivemos em uma cultura que nos convence de que precisamos sempre de algo a mais. O celular mais novo, a roupa mais cara, a viagem mais luxuosa. Mas basta olhar ao redor para perceber que muitos que possuem tudo isso ainda vivem insatisfeitos, ansiosos e vazios, enquanto pessoas simples, que aprendem a valorizar o pouco, desfrutam de uma paz que nenhuma ostentação pode comprar. A busca pelo excesso é uma corrida sem fim, mas a gratidão pelo simples é descanso imediato. Exemplos cotidianos confirmam essa verdade. Uma criança pode brincar por horas com uma caixa de papelão e se divertir mais do que alguém cercado de brinquedos caros. Uma família pode encontrar alegria em uma refeição simples compartilhada em união, enquanto outra, reunida em banquetes luxuosos, vive em conflito. Alguém que aprende a admirar o canto dos pássaros, o brilho das estrelas ou o perfume das flores, experimenta uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar, porque aprendeu a ver beleza onde muitos não enxergam. A Bíblia também ensina a encontrar valor no pouco. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Paulo declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em Mateus capítulo 6, versículo 26. Jesus lembra que as aves do céu não semeiam nem colhem e, mesmo assim, são alimentadas por Deus. Em Provérbios capítulo 15. Versículo 17 está escrito: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio, mostrando que a simplicidade cheia de amor vale mais do que a abundância sem paz. Quando olhamos para a vida de Cristo, também vemos esse princípio. Ele multiplicou pães simples e peixes comuns para alimentar multidões, ensinando que até o pouco, quando colocado nas mãos certas, se torna abundância. A verdadeira beleza não estava no luxo, mas na partilha, não estava no excesso, mas na gratidão. Esse é o segredo da vida abundante que não depende de posses, mas de um coração livre. Assim, entendemos que a beleza verdadeira não está no excesso, mas na capacidade de agradecer e desfrutar do pouco. Quem aprende a valorizar o simples descobre que possui mais do que muitos que jamais estão satisfeitos. Encontrar beleza no pouco é viver com olhos abertos para o essencial e com o coração livre da escravidão do desejo sem fim. Essa é a verdadeira riqueza que ninguém pode roubar. Reflexão estoica: o que realmente depende de você? Marco Aurélio ensinava que grande parte da angústia humana nasce do desejo de controlar aquilo que não está em nosso poder. Ele dizia que a vida se divide em duas partes: aquilo que depende de nós e aquilo que não depende, e que a sabedoria consiste em colocar a energia apenas no que podemos governar. Para ele, o erro mais comum das pessoas é desperdiçar forças tentando mudar o inevitável, enquanto negligenciam a única coisa que está sempre ao alcance: a própria mente e as próprias escolhas.
Epicteto reforçava essa ideia com clareza, dizendo: algumas coisas estão sob nosso poder e outras não, e a felicidade depende de aceitar essa diferença. Sêneca afirmava que não podemos controlar o sopro do vento, mas podemos ajustar as velas. Aristóteles lembrava que não somos senhores do destino, mas somos responsáveis pela maneira como agimos diante dele. Todos apontavam para a mesma direção. A verdadeira liberdade nasce quando aceitamos os limites da vida e assumimos responsabilidade pelo que está em nossas mãos. No mundo moderno, essa lição é essencial. Quantas vezes ficamos ansiosos com coisas que estão além do nosso controle, tentando prever o futuro, mudar pessoas ou manipular situações? Mas esquecemos de cuidar daquilo que realmente nos pertence: nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras. Por isso, tantas pessoas vivem cansadas e frustradas, porque tentam carregar um fardo que não foi colocado sobre elas, o daquilo que pertence apenas a Deus e ao curso da vida. Exemplos simples mostram isso com clareza. Ninguém pode impedir que venha a chuva, mas podemos escolher como reagir a ela. Se reclamamos, sofremos duas vezes; se nos adaptamos, encontramos paz. Não podemos controlar se os outros nos tratarão com justiça, mas podemos escolher não responder com ódio. Não podemos decidir quanto tempo viveremos, mas podemos decidir como viver cada dia. Se com amargura ou com gratidão, se com indiferença ou com amor. Esse é o campo onde temos autoridade. A Bíblia também ensina sobre essa divisão entre o que está em nosso poder e o que pertence a Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo ensina que podemos transformar a vida pela renovação da mente, mostrando que nossa parte está em escolher os pensamentos certos. Quando entendemos essa verdade, a vida se torna mais leve, porque não precisamos lutar contra tudo, mas apenas cuidar daquilo que é nossa responsabilidade, deixar nas mãos de Deus o que está além de nós e fazer a nossa parte com diligência. Ninguém pode decidir por nós ser gratos, amar, perdoar ou agir com justiça. Essa é a nossa parte, e ninguém pode roubá-la. Assim compreendemos que a sabedoria está em distinguir o que podemos e o que não podemos controlar. Quem vive assim descobre uma paz que não depende das circunstâncias, uma liberdade que nasce de dentro e uma força que se renova todos os dias, porque entende que o controle do mundo não está em suas mãos, mas que a escolha sobre como viver cada momento sempre estará. Reflexão estoica. A vida é como um empréstimo. Marco Aurélio ensinava que a vida que possuímos não é um bem eterno, mas um presente temporário, como se fosse um empréstimo da natureza. Ele dizia que não devemos viver como donos absolutos do tempo, mas como administradores conscientes, que sabem que um dia precisarão devolver aquilo que receberam. Para ele, a sabedoria está em usar bem cada instante, porque nada nos pertence para sempre, nem a saúde, nem as riquezas, nem mesmo os relacionamentos. Tudo é transitório, e a gratidão nasce quando entendemos esse limite. Outros filósofos compartilhavam essa perspectiva. Sêneca lembrava que desperdiçamos a maior parte da vida como se o tempo fosse infinito, e só percebemos seu valor quando já é tarde demais. Epicteto ensinava que não devemos nos apegar ao que não controlamos, porque a natureza pode pedir de volta a qualquer momento. Diógenes demonstrava com sua vida simples que nada externo é realmente nosso. E Sócrates afirmava que viver com consciência da finitude torna a vida mais plena e refletida. Todos eles destacavam que a vida não nos pertence em definitivo, e justamente por isso devemos valorizá-la. Na vida moderna, esse ensinamento é ainda mais urgente. Quantas pessoas vivem como se fossem eternas, adiando sonhos, empurrando decisões importantes e desperdiçando o presente em distrações passageiras? Acreditam que sempre haverá amanhã, mas esquecem que cada dia que passa não volta.
Vemos isso em quem dedica a vida apenas a acumular bens, sem perceber que nenhum deles poderá ser levado quando a morte chegar, ou em quem deixa de lado os relacionamentos mais importantes para correr atrás de uma rotina que nunca termina. A consciência de que a vida é breve não deve gerar medo, mas sim responsabilidade e propósito. Exemplos simples confirmam isso. Um pai que adia tempo com os filhos pode se arrepender ao perceber que os anos passaram rápido demais. Um jovem que adia os sonhos esperando o momento perfeito pode descobrir tarde demais que o momento nunca chegou. Uma pessoa que guarda ressentimentos, em vez de perdoar, pode perder a oportunidade de reconciliar-se. A vida não espera. E quem vive como se tivesse posse infinita dela acaba perdendo o essencial. Mas quem compreende que tudo é emprestado, aprende a agradecer mais e reclamar menos. A Bíblia também ensina essa mesma verdade. Em Salmos capítulo 90, versículo 12, está escrito: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Em Tiago capítulo 4, versículo 14 é dito: Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A palavra de Deus nos lembra que a vida é breve e que cada instante precisa ser vivido com sabedoria. Assim entendemos que a vida é como um empréstimo que um dia será devolvido, e por isso deve ser bem administrada. Quem aprende essa lição descobre que o valor da existência não está em quanto tempo teremos, mas em como usamos o tempo que recebemos. Viver com essa consciência nos leva a perdoar mais rápido, a amar mais intensamente, a servir com mais disposição e a agradecer por cada momento. Porque tudo o que temos é passageiro, mas a forma como vivemos ecoa na eternidade. Reflexão. Estoica. Disciplina é liberdade. Marco Aurélio ensinava que muitos confundem liberdade com fazer o que quiser, quando, na verdade, essa é a pior forma de escravidão. Ele dizia que o homem que cede a todos os seus desejos e paixões não é livre, mas servo de seus impulsos. Para ele, a verdadeira liberdade nasce da disciplina, porque somente aquele que governa a si mesmo pode escolher com clareza o caminho a seguir, sem ser arrastado pelos vícios ou pelas tentações. Epicteto lembrava que quem é dominado pelos prazeres não pode ser chamado de livre. Sêneca dizia que o autodomínio é a maior das virtudes, e Aristóteles afirmava que a disciplina é o meio pelo qual o homem alcança a excelência. Todos concordavam que a liberdade não está em satisfazer todos os desejos, mas em ter a força de dizer não ao que corrompe, e sim ao que edifica. Para os filósofos antigos, a disciplina era como o leme de um navio. Sem ela, a vida se perde nas tempestades. Com ela, o homem encontra direção. No mundo moderno, essa lição é ainda mais clara. Vivemos em uma cultura que promove o prazer imediato, onde muitos acreditam que ser livre é ceder a cada vontade. Mas o resultado é o contrário: pessoas escravizadas por vícios, consumismo e distrações sem fim. Exemplos mostram que a disciplina é a chave para a verdadeira liberdade. O atleta que deseja a vitória só alcança sua meta porque disciplina o corpo, abre mão de excessos e treina diariamente. O estudante que sonha com conhecimento só aprende porque disciplina a mente, dedicando tempo aos livros em vez de viver na distração. Até mesmo no cotidiano, uma pessoa que controla seus gastos e organiza suas finanças vive mais tranquila do que aquela que cede a cada impulso de consumo. A disciplina protege, direciona e liberta. A Bíblia confirma essa verdade em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Paulo declara: Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, está escrito: Toda disciplina, no presente, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados.
em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O domínio próprio é apresentado como fruto do Espírito, mostrando que a disciplina não é prisão, mas caminho para a liberdade verdadeira. Quando olhamos para a vida de Jesus, também vemos essa verdade. Ele jejuava, orava, retirava-se em silêncio, resistiu às tentações no deserto. Sua vida foi marcada pela disciplina espiritual, e é justamente por isso que sua liberdade interior era tão plena. Ele nos ensinou que a disciplina não limita, mas fortalece, não oprime, mas liberta. Assim, entendemos que a disciplina não é inimiga da liberdade, mas sua guardiã. Quem se disciplina ganha força para dizer não ao que destrói e sim ao que constrói. Quem escolhe a disciplina descobre que pode andar em liberdade, porque não é mais escravo de paixões e vícios, mas senhor de si mesmo. Essa é a maior conquista que um homem pode alcançar. A vitória silenciosa sobre si mesmo, que gera uma liberdade que ninguém pode roubar. Reflexão estoica. Viva de acordo com a natureza. Marco Aurélio ensinava que a sabedoria está em viver de acordo com a natureza. Ele dizia que o universo segue uma ordem perfeita e que o homem só encontra paz quando aprende a se harmonizar com essa ordem. Para ele, viver de acordo com a natureza não significava apenas respeitar o corpo ou a criação, mas, principalmente, viver em conformidade com a razão, com a justiça e com o papel que cada um recebeu na vida. Quando tentamos viver fora desse fluxo natural, caímos em frustração. Mas quando aceitamos nosso lugar no todo, encontramos serenidade. Epicteto dizia que devemos desejar que as coisas aconteçam como acontecem, porque assim nos alinhamos ao curso natural do mundo. Sêneca lembrava que reclamar contra o destino é como lutar contra a maré. Quanto mais resistimos, mais nos cansamos. Heráclito afirmava que a harmonia da vida nasce até mesmo dos contrastes, que o frio e o calor, a noite e o dia, o silêncio e o som, todos têm seu lugar e sua função. Todos os filósofos apontavam para a mesma direção. O homem sábio não busca mudar a ordem do universo, mas aprender a caminhar dentro dela. Na vida moderna, essa lição é essencial, porque muitas vezes vivemos em descompasso com a natureza. Esquecemos os limites do corpo e abusamos da saúde com excesso de trabalho, vícios ou má alimentação. Ignoramos os ciclos naturais da vida e queremos que tudo aconteça no nosso tempo, sem paciência para esperar. Buscamos atalhos e acabamos colhendo frustração. Vemos isso em quem tenta viver apenas para si mesmo, acumulando bens ou status. Mas, sem servir ao próximo, o resultado é vazio e solidão. Mas aquele que entende que faz parte de uma comunidade floresce em propósito, assim como uma árvore só cresce em harmonia com a floresta que a cerca. Exemplos cotidianos tornam essa verdade clara. Um agricultor que planta de acordo com a estação colhe frutos, mas aquele que ignora a natureza não vê resultado. Um estudante que respeita o tempo de aprendizado alcança sabedoria. Mas quem procura apenas atalhos se perde em superficialidade, até mesmo no convívio humano. Quem entende que cada pessoa tem seu papel e seu tempo, aprende a respeitar e a colaborar, enquanto quem tenta controlar tudo se desgasta em conflitos. Viver em harmonia com a natureza é reconhecer que existe um fluxo, e que lutar contra ele é como remar contra a correnteza. A Bíblia confirma essa sabedoria. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo orienta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, é dito que Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. A palavra mostra que a criação tem ordem, tem beleza, e que viver em harmonia com ela é também viver em comunhão com o Criador. Assim entendemos que viver de acordo com a natureza não é apenas cuidar do corpo ou respeitar o meio ambiente, mas é reconhecer o fluxo ordenado da vida e o nosso lugar dentro dele. É aceitar os ciclos, os limites e os propósitos estabelecidos por Deus.
É viver com gratidão pelo que já existe e com humildade para aprender com cada estação. Quem vive dessa forma encontra paz, porque descobre que não precisa lutar contra o universo, mas apenas caminhar com ele, confiando que cada detalhe faz parte de um plano maior. Reflexão. Estoica, o poder do hábito diário. Marco Aurélio ensinava que não são os grandes feitos ocasionais que moldam o caráter de um homem, mas aquilo que ele repete todos os dias. Ele dizia que cada pensamento, cada escolha e cada atitude, quando praticados constantemente, formam os tijolos invisíveis da nossa vida. Para ele, o hábito é como uma trilha aberta na mente. Quanto mais seguimos por ela, mais fácil se torna caminhar. Por isso devemos escolher com cuidado os hábitos que cultivamos, pois eles nos transformam naquilo que somos. Aristóteles afirmava que somos aquilo que fazemos repetidamente e que a excelência, portanto, não é um ato isolado, mas um hábito constante. Sêneca lembrava que, se queremos ser virtuosos, devemos praticar a virtude diariamente até que ela se torne natural. Epicteto dizia que ninguém se torna sábio ou justo de repente, mas pela repetição contínua de boas escolhas. Todos concordavam que o hábito é o caminho pelo qual nos aproximamos ou nos afastamos da sabedoria. O hábito é a escola silenciosa onde o caráter é treinado. No mundo moderno, isso é ainda mais evidente. Vivemos cercados de distrações que tentam sequestrar nossa atenção. E se não cultivarmos hábitos conscientes, somos arrastados para rotinas vazias. É por isso que muitos se sentem improdutivos, mesmo cheios de atividades, porque não são guiados por disciplina, mas por impulsos. Exemplos mostram que o hábito é a chave para grandes conquistas. O músico não se torna habilidoso porque tocou uma vez com perfeição, mas porque praticou diariamente. O atleta não conquista medalhas apenas por talento, mas porque treinou incansavelmente. O profissional não cresce por um único esforço isolado, mas pela repetição de escolhas consistentes. Até no caráter vemos isso. Uma pessoa que repete gestos de bondade transforma a compaixão em parte de si, enquanto outra que repete atos de egoísmo endurece o próprio coração. Da mesma forma, hábitos simples, como agradecer, orar, perdoar e aprender, aos poucos constroem uma vida sólida, enquanto hábitos de descuido, reclamação e desatenção corroem silenciosamente a alma. Cada hábito é uma semente, e com o tempo a colheita é inevitável. A Bíblia ensina essa verdade com clareza. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, aprendemos que os sentidos espirituais são exercitados pelo costume para discernir tanto o bem como o mal. Em Lucas capítulo 16, versículo 10. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, mostrando que a repetição constante do bem nas pequenas coisas prepara o homem para grandes responsabilidades. Até mesmo Daniel, no Antigo Testamento, se destacou porque orava 3 vezes ao dia como hábito, e foi essa disciplina que o sustentou diante do rei e dos leões. Assim entendemos que o hábito diário é uma das forças mais poderosas da vida, porque transforma escolhas em caráter e ações em destino. Quem cultiva bons hábitos constrói um futuro sólido, mas quem se entrega aos maus hábitos cava lentamente a própria ruína. Por isso, o convite é simples e profundo: escolher todos os dias plantar sementes de sabedoria, de bondade e de fé, porque aquilo que repetimos nos torna quem realmente somos. Reflexão estoica. Aristóteles afirmava que a excelência não é um acontecimento isolado, mas o resultado de repetições. Epicteto lembrava que não adianta estudar belas teorias se não aplicamos esses ensinamentos de forma prática em cada dia. Sêneca aconselhava que devemos escolher bem o que repetimos, porque o hábito transforma até os erros em algo natural. Todos eles apontavam que o homem é a soma de suas repetições e não apenas de seus desejos. Na vida moderna, isso se torna ainda mais evidente, porque vivemos cercados de hábitos, muitos automáticos, que moldam quem somos sem que percebamos. Alguém que repete o hábito de reclamar todos os dias se torna uma pessoa amarga,
Enquanto o outro que repete o hábito de agradecer se torna alguém alegre, quem repete o hábito de estudar, praticar e se esforçar evolui constantemente. Enquanto quem repete preguiça e distração mergulha em mediocridade, os hábitos cotidianos são como tijolos invisíveis, que pouco a pouco constroem nossa identidade. Exemplos práticos confirmam isso com clareza. Um estudante que repete o esforço diário do aprendizado se torna sábio, enquanto aquele que repete preguiça e distração se torna ignorante. Um trabalhador que repete pequenos atos de honestidade constrói uma reputação sólida, enquanto o outro que repete pequenas mentiras acaba sendo conhecido como falso. Uma pessoa que repete todos os dias palavras de gratidão cria em si um espírito alegre, enquanto quem repete murmurações torna-se amargo. Cada repetição vai esculpindo silenciosamente quem somos. A Bíblia confirma essa verdade. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito: "Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, aprendemos que a disciplina constante produz fruto pacífico de justiça. E em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Jesus afirmou: "Pelos seus frutos os conhecereis", mostrando que não é o discurso que define o homem, mas aquilo que ele repete até dar fruto, até mesmo a oração diária. O louvor contínuo e a prática constante da fé transformam a alma e moldam a vida. Assim entendemos que o homem é, em sua essência, a soma das escolhas repetidas ao longo da vida. Ninguém se torna justo ou injusto de repente, ninguém se torna sábio ou insensato por acaso, somos o resultado de nossos hábitos. E por isso devemos escolher com cuidado o que repetimos todos os dias. Porque no fim, aquilo que repetimos se torna quem realmente somos. E quando escolhemos repetir a bondade, a fé e a justiça, moldamos uma vida que reflete o propósito de Deus e inspira todos ao redor. Em janeiro, vimos força interior e autocontrole. Durante 31 dias, percorremos um caminho de sabedoria